Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Com certeza vocês podem estar curiosos e com vontade de me perguntar: por que você não publica vídeo há mais de um mês? Verdade, se eu estivesse na pele de vocês, também teria essa curiosidade. Afinal, tem tanta coisa acontecendo no Vasco e quase tudo coisa ruim, e você calado. Mas a verdade é que não estou conseguindo escrever sobre futebol e muito menos sobre o nosso clube de coração, porque coisas estranhas acontecem em nossa instituição, assim como em nosso país, e ambas se assemelham. Algumas pessoas podem me acusar de conspiracionista, mas não é nada disso. Quem pensa assim é incapaz de tirar suas próprias conclusões. Por isso, para início de conversa, cito uma frase que consta na cartilha da antiga KGB. Aspas, se me infiltrar na sociedade fazendo com que pensem como eu, terei como avaliar, julgar e punir aqueles que discordam de mim, afastando qualquer tipo de oposição e controlando os demais. Dito isto, entenda por que o Vasco nunca se levanta e saiba que só há um caminho para a nossa felicidade e ela passa pelo sofrimento que forja a alma. Não há glória sem cruz, a cruz de Malta. Demorei muito para estruturar esse vídeo e tomar coragem para falar daqueles que gostam de posar de bonzinhos, mas mentem, encenando peças com intenção de ludibriar as pessoas. Por isso estou aqui para desagradá-los e a seus asseclas, inclusive os que se infiltraram no Vasco e que se especializaram em inventar narrativas enganosas nos moldes comunistas. E o pior, ainda dizem defender a igualdade, o que é muito bonito, mas mentiroso, e que só torna os amiguinhos deles mais ricos e privilegiados. Muitos no Vasco desejam que trilhemos o perigoso caminho do controle das mentes, evitando o uso da liberdade de opinião. Antes de continuar, quero citar um exemplo para mostrar que a história muitas vezes se repete. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill sugeriu julgamento rápido de 6 horas para os criminosos nazistas, nos locais onde tinham sido presos, para que as penas cabíveis não permitissem propaganda do regime perdedor. Ao contrário dele, Stalin queria julgamentos pomposos e públicos com a exposição dos derrotados e propaganda do regime vencedor. Até hoje os comunistas apostam no domínio das narrativas e na manipulação dos fatos para não perder o poder. Infelizmente aqui no Brasil, a segunda opção foi vencedora, e as redes sociais e a mídia tradicional vendidas em troca de verbas públicas desinformam a população, com o nosso dinheiro, claro. Mas se você não foi inoculado com o vírus da esquerda e quiser evoluir e assistir conteúdo independente e verdadeiro, com direito de discordar da minha opinião, então me siga. Não é um material de propaganda, nem doutrinário. É matéria baseada em conteúdo histórico consagrado. E se no final você achar relevante o que eu disse, pense em se inscrever no canal e dar o seu gostei, que é a única coisa que o YouTube entende para promover nosso trabalho. E como começamos falando de democracia, vamos continuar falando dela. A democracia, palavra de origem grega que significa governo do povo, é um sistema político surgido no século V a.C. em Atenas, praticado nas ruas, nas praças, através de reuniões públicas onde se discutiam e decidiam assuntos que afetavam a vida de todos os cidadãos. Desde aquela época até os dias atuais, a democracia evoluiu, bem como o próprio termo mudou e sua prática mudou de lugar, visto que é arriscado se efetuar reuniões públicas num mundo onde as pessoas temem por sua segurança e têm medo da violência e da repressão estatal. Por isso, o bastião da democracia mudou de lugar e continua mudando, adotando em regimes livres o ambiente das redes sociais como local para a prática da liberdade de expressão, onde todos podem defender suas ideias independentemente de tendência política.
E se excessos forem cometidos, eles podem ser combatidos com as leis já exigentes, com a aplicação das penalidades cabíveis. Mas isso no mundo livre, que infelizmente não é o nosso. Nas democráticas e novas praças gregas, as redes sociais estão sendo agredidas pelas instituições que as deveriam defender, usando argumentos, interpretações e mentiras inadmissíveis que visam eliminar a liberdade de expressão. A utilização de dispositivos coercitivos usados de forma seletiva e parcial, sempre direcionados a uma parcela de pensadores, são típicos de regimes tirânicos. E o passo seguinte, que já foi dado, é a oficialização do controle das redes sociais aplicado e regulado por quem não aceita oposição de ideias. Quem não entende isso, convido a morar em alguns locais onde não há liberdade plena. E como os donos da bola prometem controlar as redes sociais no Brasil? Simples, criminalizando as opiniões na internet e condenando aqueles que os contrariam. E quem vai julgá-los? Ora, alguém que já foi nomeado como preposto do regime, que, se sentindo agredido ou convencido por amigos do peito, decretarão o veredito já previamente programado. E para quem acha que ainda não estamos em uma ditadura, é só ver quem são os amigos do regime. E se no mundo atual ainda podemos opinar, é questão de tempo até que deixemos de ter esse direito. E para quem ainda não percebeu isso, pois a lavagem cerebral já cumpriu sua missão, eu sinto muito. Mas ainda há uma esperança, basta recuperar o direito de usar o seu cérebro e contrariar o sistema, que usa o discurso bonitinho de um mundo melhor para todos, mas que só funciona para eles e seus puxa-sacos, e não seja estúpido como o Chapeuzinho Vermelho que caminhava inocentemente na floresta dominada pelo lobo mau. O mundo não é uma história infantil implantada no cérebro dos ignorantes, pois a realidade obriga os adultos a entenderem a diferença entre o que querem nos dizer e o que realmente é. E essa diferença se chama verdade. Deixando a democracia grega e suas praças de discussão política, passando pelas redes sociais, em vias de serem eliminadas do processo democrático, e entrando no assunto Vasco da Gama, resta-nos responder uma pergunta. Onde irão parar os princípios cristãos do nosso clube? Numa instituição fundamentalmente cristã, não consigo admitir filiados a partidos comunistas entranhados em nossa história política recente. O comunismo despreza a religião considerando-a uma forma de alienação. Assim sendo, é uma incoerência que haja tantos comunistas nos órgãos vascaínos. A cruz, um dos vários símbolos religiosos cristãos inegociáveis, não poderia ser utilizada por comunistas para se promover politicamente. Mas a razão é que a infiltração tem intenção de destruir os princípios dos fundadores e, quem sabe, entregar o clube e sua história nas mãos dos hereges. Outro motivo que me irrita, além dos interesses pessoais dos aproveitadores, é a incoerência em negociar com árabes a venda da SAF do Vasco. Só se forem árabes de fé cristã, pois caso contrário, para que lado irão se virar quando forem agradecer nossas vitórias? Para a capela de Nossa Senhora das Vitórias de São Januário ou para Meca? A cruz do nosso uniforme é um símbolo sagrado do cristianismo e uma reverência a Jesus, a quem devemos fidelidade, como fazia nosso almirante, que a ostentava em todas as velas da sua esquadra. Mesmo que alguns traidores, jornalistas ou influenciadores menosprezem os feitos do almirante, sabemos que isso é resultado da educação ministrada nas escolas de todo o país, inclusive nas instituições que formam jornalistas e similares. Mas sabemos também que muita gente boa não se deixa doutrinar, apesar dos muitos que sucumbem esquecendo sua missão profissional. E é por isso que me cabe relembrar pedagogicamente que reportagem vem do verbo noticiar, reportar, mencionar, citar, dizer, aludir, diferentemente de opinar, que significa declarar um ponto de vista.
A maioria dos jornalistas, blogueiros ou influenciadores perderam a noção do que é jornalismo, do que é reportar um fato. Não conseguem separar o que é noticiar um fato e o que é opinar sobre ele. Esquecem que o direito de concluir sobre um fato é sempre do leitor ou espectador e que o editorialista deve seguir uma linha clara e honesta e deve submeter sua opinião à análise do leitor, espectador ou, no nosso caso, do torcedor. São três envolvidos. Um é o ator da notícia, o segundo é o jornalista que a reporta e o terceiro e principal agente é aquele que possui o direito de julgá-la. Na mídia tradicional, muitos jornalistas se acham no direito de concluir pelo leitor ou espectador, tentando colocar na sua cabeça seus pensamentos, tentando submetê-lo à sua vontade. Para fechar meu raciocínio, uno os maus políticos vascaínos e seus asseclas aos maus jornalistas, blogueiros, influenciadores e mídias vendidas para concluir que o Vasco, sob suas influências, nunca sairá da sarjeta em que se meteu. Infelizmente, o torcedor e principalmente as organizadas não têm força e formação intelectual para combater quem destrói o clube com a mais bela história do mundo. A esperança para preservar nossos princípios ainda é pouca, mas é a única que nos resta. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre!